Outro destaque desta segunda-feira, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou à Jovem Pan que as supostas mensagens vazadas de procuradores e de autoridades responsáveis pela Operação Lava Jato, conhecidas aí como Vaza Jato, já chegaram ao gabinete do Ministério Público Federal para serem avaliadas. Aras declarou ainda que alguns conteúdos divulgados foram confirmados por vários colegas. Temos aqui um trecho. O colega Alcides Martins, que foi o procurador-geral interino, pediu ao ministro Gilmar que enviasse à Procuradoria-Geral da República os textos divulgados pela Vaza Jato, para que fosse apreciado. O material já foi entregue à PGR, já se encontra no gabinete e será avaliado pelo colega encarregado de cuidar das ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. E dessa forma nós vamos avaliar o conjunto dos elementos fornecidos da Vaza Jato, sem esquecer que de alguma forma vários colegas já validaram conteúdos, inclusive o ex-procurador da República, Marcelo Miller, também já o fez, ao menos na imprensa. Aras lembrou também que esse é um assunto sensível, uma vez que terá grandes repercussões para o direito e especialmente para os processos onde já há condenação, mas reforçou que é preciso apreciar os conteúdos, uma vez que eles revelariam um projeto de poder que não pode acontecer dentro do MPF. O procurador-geral também citou novamente o que chamou de excessos nas operações e criticou o que chamou de personalismo da Lava Jato. Ô Vera, você que participou da entrevista, o que é que achou? E foi muito hermético em algumas respostas, e eu acho que propositalmente hermético, porque quando ele quer, ele sabe ser bem didático. Eu reputei esse hermetismo a uma sinalização dada por ele de que vai enveredar para essa linha de restrição à Lava Jato, de punição aos procuradores, de considerar a validade dessas mensagens algo muito controverso do ponto de vista jurídico. Eu não sei de que maneira o Ministério Público vai poder validar essas conversas como provas, porque uma coisa é alguns procuradores terem reconhecido que podem ter tratado desse assunto eventualmente e dito o que vão dizer. Outra coisa é isso ser aceito e lavado, branqueado de alguma maneira para ser usado como prova judicial, uma vez que foi obtido a partir de hackeamento em massa de celulares de autoridades. Eu não entendo como o próprio Ministério Público pode lavar essas provas e fazer com que elas sejam usadas contra integrantes da própria instituição. Uma coisa é você não ser corporativista e você instituir ali o Estado de Direito, algo com que todos nós concordamos, porque todos nós queremos que se respeitem os direitos individuais, o direito à ampla defesa, etc. Outra coisa é o Procurador-Geral da República passar a fazer parte de um movimento mais amplo para pressionar procuradores que estão subordinados a ele. Eu acho isso preocupante. Essa operação de lavagem da Vaza Jato começa a cheirar bastante mal. Hoje eu e o Josias vamos estar na bancada do Roda Viva, que vai entrevistar o ministro Gilmar Mendes, e certamente esse vai ser um tema, porque ele praticamente levantou essa bola na sessão da semana passada do julgamento do Supremo, juntamente com o procurador Alcides Martins. Então, o que se está a falar aqui? Que tipo de validação é essa? É uma perícia? O que? É obrigar os procuradores a atestarem que tiveram aquelas conversas? E onde está a jurisprudência de que isso pode ser usado como prova? Eu acho isso muito, muito controverso. E você, Constantino? Eu concordo 100%. De onde menos se espera é que não sai nada mesmo. E o Augusto Aras, quando foi apontado, lembra que gerou um racha ali na base bolsonarista, muitos desconfiavam dessa indicação, era um indício forte de que talvez fosse a guinada do presidente Bolsonaro rumo ao centrão e para longe da Lava Jato, né? E essas primeiras declarações e primeiras ações do agora PGR Augusto Aras acendem a luz de alerta amarela. Quer dizer, isso tudo atendendo aí ao pedido do ministro Gilmar Mendes, que é o mais anti-Lava Jato do STF, para usar a questão da Vaza Jato como prova, ainda que seja para essa narrativa
que tenta, de alguma forma, enquadrar os responsáveis pela operação, pela força-tarefa, como se eles fossem, então, criminosos ou tivessem se desviado do curso do Estado de Direito por conta dessas mensagens que foram vazadas. Tudo isso é muito preocupante, né? Não pode ser usado como prova, foi obtido de forma criminosa. É bom que tenha uma perícia, no sentido de que era uma exigência da imprensa. Quer dizer, nem isso o The Intercept do Glenn Greenwald tinha aceitado fazer, né? Submeter o material a uma perícia. Então, nesse sentido, é bom. Apesar do que há uma crença bastante disseminada de que as conversas devem ser verdadeiras. Nunca houve uma negação veemente de nenhum dos envolvidos. Talvez eles não se lembrem exatamente do detalhe, do contexto, e isso aí possa comprometer a memória, né, de fato. Mas é bom que se comprove o seguinte: aconteceu e foi exatamente isso, nessa ordem. Isso é interessante para o interesse jornalístico, para a gente saber, de fato, o que foi trocado de mensagem ali entre esses participantes da Lava Jato. Agora, utilizar isso de alguma forma, seja para uma narrativa que lide com os supostos excessos da Lava Jato, ou, muito pior ainda, seja para usar como algum tipo de prova para impunidade, ou seja, para soltar alguém que foi condenado pela Lava Jato, isso aí é temerário, isso é assustador. Então, que o PGR esteja mal ou bem com o seu discurso, nessa entrevista da Jovem Pan, dando a entender que é esse o caminho, isso tudo, para mim, é muito grave. É muito grave. Então, é aquela história. Não esperava muito, para dizer o mínimo, né, da gestão de Augusto Aras. Espero agora, menos ainda, e estou com os 2 pés atrás para ver que tipo de rumo ele vai dar à PGR e se vai ou não ocorrer algum tipo de perseguição interna à Lava Jato. Fala, Josias. Achei muito preocupante a entrevista e é preciso lembrar que o Augusto Aras se viabilizou como Procurador-Geral da República por meio de encontros sigilosos. Teve meia dúzia de encontros sigilosos com Jair Bolsonaro, encontros sigilosos com a turma do Centrão. Foi aplaudido na sabatina por Renan Calheiros. Renan Calheiros disse que, embora seja um oposicionista em relação ao governo, que não gosta do Bolsonaro, mas que neste ponto, na indicação de Augusto Aras, o Bolsonaro cometeu um acerto inquestionável, talvez o maior acerto do governo Bolsonaro. Então, esse é o personagem. Aí o personagem vem e dá esse tipo de declaração. Na prática, ele deixou absolutamente em aberto a possibilidade de utilizar essas mensagens para desconstituir decisões judiciais e, eventualmente, punir agentes públicos. Eu me lembro de alguns episódios e a lembrança desses episódios me faz ficar com o pé atrás, ainda mais atrás em relação a esse tipo de procedimento, porque o ambiente é de grande hipocrisia. Eu me lembro de uma reportagem que a Vera fez na época do julgamento do Mensalão. Acho que a Vera estava jantando num restaurante e entrou o Ricardo Lewandowski no restaurante. E a Vera testemunhou um telefonema em que o Lewandowski dizia que estava com a faca nos dentes para absolver o Zé Dirceu, mas que não foi possível, porque o relator de então, que era o Joaquim Barbosa, ele conduziu o processo de maneira a não permitir que ele agisse para inocentar o Dirceu, mas enfim, foi um telefonema testemunhado pela Vera, noticiado na ocasião. Houve nota da então presidente do Supremo, Ellen Grace, lamentando aquele episódio todo. Jamais foi negado pelo Lewandowski. Então essa era a cena no Supremo Tribunal Federal. Havia um ministro querendo inocentar José Dirceu, e com a faca nos dentes. Depois disso, agora mais recentemente, o presidente Michel Temer sofrendo uma denúncia atrás da outra, vendendo a alma e o faqueiro do Planalto para as denúncias não serem recepcionadas no Congresso Nacional. E o ministro Gilmar Mendes se confraternizava com Michel Temer em jantares, em almoços, se reunia não só com o presidente, mas com os ministros réus do presidente, Moreira Franco, Eliseu Padilha. Então, há um quê
de muita hipocrisia na cena. Diante desta cena, você admitir que estas mensagens, nas quais não apareceu nenhuma fabricação de provas, nenhuma mensagem que denote uma má-fé na condução de um processo ou de outro, você usar essas mensagens agora, eu falava na sexta-feira com o ministro Barroso, e ele dava a entender que vai haver alguma resistência no Supremo se isso vier a ser tentado. Ele disse uma frase, é muito impressionante, disse o Barroso, como os garantistas à brasileira se apaixonaram pela prova ilícita produto do crime. E utilizá-las para perseguir pessoas é inaceitável. E ele me remeteu para um inciso do artigo 5º da Constituição, que diz lá textualmente, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, é complicado utilizar isto, uma mensagem, mensagens nas quais você não vê ali má fé na fabricação de provas. Você vê muita fofoca, muita vaidade, muito procedimento inadequado, uma proximidade tóxica de um juiz com os procuradores. Seria razoável, seria melhor que isso não tivesse ocorrido. Agora, usar isso para anular processos, anular vereditos, sentenças e perseguir pessoas que fizeram essa operação, dessa Operação Lava Jato, o sucesso que ela foi, acho que é temerário. E essa entrevista do Augusto Aras, que vai nessa direção, foi uma entrevista temerária.